Boa noite. Estamos começando a terceira versão do webinar do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo de São Paulo, em associação com a ABEM, Regional São Paulo, onde vamos tratar de como integrar o ensino de fisiologia, bioquímica, metabologia, nutrição e cirurgia ao longo da graduação. Já tivemos duas versões desse webinar e nos próximos meses teremos mais 3 versões. Nesta noite estarão conosco o professor Adagmar Adriolo, professor associado da Escola Paulista de Medicina, presidente do COREME, membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Professor Antônio Carlos Campos, professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Programa de Pós-Graduação de Cirurgia de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Paraná e presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Podemos iniciar a nossa sessão? Apresentaremos os outros convidados à medida que eles forem sendo chamados. Podemos começar, então, inicialmente com o Dr. Adagmar. Boa noite a todos. Um prazer estar com os senhores. Realmente eu fiquei surpreso com o convite de participar como moderador dessa atividade e fiquei muito honrado, porque eu acho que é uma oportunidade grande de se discutir o ensino, relacionando cadeiras aparentemente básicas e conceitos práticos do dia a dia. Então, agradeço a oportunidade e permanecerei atento às informações. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Doutor Antônio Carlos Campos, rápidas palavras introdutórias, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria realmente de expressar meu agradecimento pelo honroso convite, cumprimentar as entidades envolvidas pela ideia excelente de tentar realmente integrar. Muitas vezes o aluno, quando está lá nas ciências básicas, não entende muito bem por que ele está estudando aquilo, e realmente é muito interessante nós darmos esse testemunho de quanto isso vai ser importante na sua carreira profissional no futuro. Então, realmente, meus parabéns ao TCBC, ao CBC, ao meu querido amigo Ramiro Coglione, por essa importante iniciativa. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra à nossa primeira conferencista, a doutora Andréia desculpe, estou com a programação desatualizada aqui comigo. Nossa primeira conferencista será... Por favor, você pode me ajudar, Marcos? A Lidiane Dal Bosco. Muito obrigado, Gerson. Nossa primeira conferencista será a doutora Lidiane Dal Bosco, professora adjunta da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, graduada em Biomedicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Fisiologia pela mesma universidade, doutorado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência em pesquisa na área de nanotecnologia e neurociência e atualmente coordena o projeto de ensino, pesquisa e extensão na área de ensino da fisiologia, educação médica e divulgação científica. Docente do programa de multicêntrico de pós-graduação em ciências fisiológicas, membro do grupo de pesquisa em fisiologia e líder do grupo de estudos de pesquisa em fisiologia da Unipampa. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Aristides. É um prazer, então, estar participando desse importante evento, né, a importante discussão acerca da formação médica. Espero contribuir de alguma forma, né, com essa discussão riquíssima que versa sobre a integração curricular. Então, fiz uma breve apresentação que vou compartilhar agora, com a licença de vocês. Bom, então, o meu título desta apresentação é, na verdade, uma provocação, digamos assim, né, que acho que
nos toca a todos, né? É possível superar a barreira das disciplinas, né? Eu tenho feito essa pergunta na área de fisiologia, né? Como o professor Aristides apresentou, toda a minha formação de pós-graduação é na área de fisiologia, e essa é uma pergunta que tem me acompanhado, né? Se a gente realmente consegue superar, vencer essa barreira imposta pelas disciplinas ao longo da formação médica e a formação em saúde em geral, né? Então, só para situar, temos, acredito que uma audiência bem diversa, né, em termos de localização. A Universidade Federal do Pampa, onde eu atuo, ela se situa em Uruguaiana, né, ela tem 10 campi aqui nessa região do Pampa, né, a região sudoeste do Rio Grande do Sul. E a Uruguaiana é uma cidade que faz fronteira com a Argentina e está muito próximo da fronteira com o Uruguai. E estamos a pouco mais de 600 quilômetros, então, da nossa capital do estado, Porto Alegre. Então, temos todas as particularidades de uma cidade bastante afastada do centro, né, e também uma região de fronteira. E aí, então, a importância desse curso de medicina aqui, que iniciou em 2016. A Universidade Federal do Pampa, então, a Unipampa, ela tem a sua sede, a sua reitoria na cidade de Bagé, né, que fica um pouco mais a leste. Bem, o professor falou, então, sobre minha formação, acho que não convém repetir, né, não é o foco, mas acho que só é importante ressaltar que eu não tenho uma formação em educação, então a minha formação é dentro de uma lógica mais tecnicista mesmo, né, eu sou formada em biomedicina, e meu primeiro contato com a docência foi em 2012, quando eu fui aprovada no processo seletivo para professora substituta de farmacologia. Então, eu tive uma oportunidade de ouro de ingressar na docência ao longo do meu doutorado, e nessa experiência eu não tinha ideia o que era integração curricular, né? Embora aquilo estava presente, porque os alunos traziam muito a necessidade de relacionar aqueles conhecimentos de farmacologia básica com as aplicações clínicas, né? E faziam perguntas que muitas vezes eu não conseguia responder pelas próprias falhas, deficiências na minha formação. Então, eu, embora não conhecesse esses conceitos, eles já estavam presentes na minha prática docente na época. E em 2016, então, eu fui aprovada num concurso aqui na Universidade Federal do Pampa e ingressei nesse curso de medicina que estava abrindo aqui. Então, nesse curso, a gente, essa foto aqui, esse print é do nosso currículo atual. A gente ainda trabalha com componentes que têm integração, a gente trabalha com componentes distribuídos em eixos, né, eixo de formação ética e humana em rosa, por exemplo, e o eixo verde é de processos biológicos e estudos formativos da prática médica, onde eles começam a iniciar, né, a parte da semiologia, por exemplo, em componentes como desenvolvimento de habilidades e atitudes médicas. E eles têm, paralelamente a isso, os componentes, nos primeiros 4 semestres, de processos biológicos, que é onde a gente tem a integração da fisiologia com outras disciplinas. E eu ingressei, o currículo era muito mais integrado do que esse, a gente pode ver que agora, no primeiro semestre, os estudantes têm 5 componentes curriculares, né, ou disciplinas, no quarto eles têm 6 componentes, e quando eu ingressei, era um componente único por semestre, né, o que era um enorme potencial para integração, mas na prática também trouxe uma série de dificuldades para operacionalizar esse processo. Nós não estamos prontos para uma integração nessa dimensão, né? Então, a gente tinha tudo num único componente, a parte das ciências sociais, humanas, a parte das biológicas e o início dessa formação para a clínica médica. Então, a gente fez um processo de reformulação nos últimos 2 anos e aprovou agora em 2019. Nos últimos 4 anos, na verdade, a gente entrou em 2016 e foi trabalhando isso. A gente tentou não romper a integração que se torna possível fazer, né? Então, um exemplo disso é o componente de processos biológicos, onde a fisiologia está inserida. Bem, então, situando a fisiologia, eu, então, leciono essa disciplina, mas ela não existe como uma disciplina, né? Isso, para mim, já não pertence mais ao meu universo. Então, nós temos a fisiologia dentro desse componente, né, grande, que se chama processos biológicos. Voltando aqui só para situar, ele é esse primeira caixinha em verde, ao longo dos primeiros 4 semestres. Então, a disciplina está articulada, os conhecimentos de fisiologia estão articulados com outras áreas de conhecimento, farmacologia, fisiopatologia, morfologia, bioquímica. E
o que permite essa integração, né, além da gente, no currículo, ter uma disciplina, não ter isso separado em disciplinas individuais, o que viabiliza é a metodologia de ensino, né? A gente trabalha, então, com a metodologia da aprendizagem baseada em problemas. É o eixo central da aprendizagem nesse componente chamado processos biológicos, que a gente tem em 4 semestres, né? Então, a gente trabalha na lógica de aprendizagem centrada no estudante, né? Então, no PBL, a gente tem uma situação-problema, que é o elemento disparador, que vai levar aos objetivos de aprendizagem de diversas áreas. E a gente também trabalha, em alguns momentos, ao longo do semestre, com aprendizagem baseada em equipes, num módulo que a gente nomeou de integração básico-clínica, né? Que a ideia é que, com o tempo, na medida que a gente tem um corpo docente completo, a gente consiga trazer mais a discussão clínica para reforçar a integração básico-clínica, e não só essa integração horizontal que a gente tem entre as disciplinas. Mas acho que o que é bem importante dizer é que o primeiro passo para a gente quebrar essa barreira é pensar na metodologia de ensino. Claro que isso não pode vir separado de um olhar para o currículo, né? Então, essa lógica de disciplinas individuais dificultaria o trabalho com a metodologia do PBL. Então, a gente não tem essas disciplinas que estão aqui nos círculos individualmente, elas pertencem todas a um único universo, que é processos biológicos. No TBL, fazendo um parênteses, a gente trabalha eventualmente como disciplina. Então, eu tenho, por exemplo, o TBL de equilíbrio ácido-base. Então, lá naquele espaço, naquele momento, eu estou discutindo fisiologia como professora de fisiologia. Mas a maior parte do tempo, durante a disciplina, eu sou tutora, né, no espaço do PBL, do Problem Based Learning. Então, só resgatando, acho que tem uma literatura muito rica, inclusive em português, que pode nos situar nessas diferentes etapas de integração. Eu recomendo fortemente esse artigo do professor Bolela e do Alessandro Iglesias, que, inclusive, ele perpassa, né, sobre esses conceitos de integração que a gente vê na literatura do Fogarty, que mostra os diferentes níveis de integração, né? E a gente, por exemplo, no PBL, consegue trabalhar quase que nessa ponta, né, desse crescente que é a integração curricular, que é o currículo integrado. Ou na lógica do Harden, a gente estaria próximo da multidisciplinaridade, né? A gente não consegue atingir o topo dessa escada de integração que ele propõe, que é a transdisciplinariedade, que seria algo talvez mais utópico, né? Mas a gente consegue, pelo PBL, a gente tem um espaço muito potente para promover a multidisciplinaridade. Então, a gente está bem distante desse isolamento da disciplina, que seria essa base, o início dessa escada, né? Então, esses conceitos do Harden e do Fogarty estão bem explorados nesse trabalho do professor Bolela. Eu recomendo muito, né, para quem está iniciando esse estudo, esses 2 artigos. Bom, mas fazendo esse parênteses, volto para aprendizagem baseada em problemas, que é o que nos permite integrar. Então, a gente tem o problema, a situação-problema como elemento disparador da aprendizagem, e o grupo tutorial, né, que é o fórum de discussão, em que os alunos vão trazer conhecimentos prévios, vão propor objetivos de aprendizagem, como a base do método. Então, a gente tem o problema e o grupo tutorial como as bases desse método. Então, primeiro passo, a gente distribui, a gente faz uma análise, né, muito cuidadosa de todos os conteúdos que podem ser integrados dessas diferentes disciplinas, né? Claro que nós estamos aqui na dimensão biológica, já tentamos, né, trazer a dimensão social, da psicologia, por exemplo, ciências humanas, é bem desafiador, mas não conseguimos sustentar isso por muito tempo. É algo que poderá, no futuro, retornar à discussão. Então, aqui é um exemplo de como é que estão distribuídos conteúdos de diversas disciplinas, né? Farmacologia, fisiopatologia, anatomia, que nos permitem, então, a partir dessa distribuição, dessa construção coletiva, né? Não é um professor fazendo isso sozinho, a gente tem a situação-problema, né? Então, aqui não vamos ter tempo de explorar, podemos mais tarde, que seria uma situação que remete ao infarto, anatomia do coração, eletrocardiograma, ritmicidade, aspectos bem da fisiologia cardíaca, né? Então, a partir da leitura dessa situação-problema, o estudante propõe objetivos de aprendizagem. E esse processo que leva a essa situação, né, que nos parece talvez simples, é bem, vamos dizer assim, trabalhoso, né? Então, a gente começa com o planejamento do currículo, distribuição dos conteúdos, os módulos temáticos, definição dos objetivos de aprendizagem,
e aí, por fim, as situações problema, né, que é o topo da pirâmide. Então, tem um longo processo de construção, mas é sim possível, né, a partir de um trabalho conjunto, um objetivo comum, né, tem que ter um corpo docente dedicado, a gente pode começar a romper essa barreira da disciplina. Não é 100% possível, porque o estudante ainda estuda por um livro de anatomia, ele ainda tem um professor de anatomia que, né, responde pelaquela área, a gente não tem como acabar com essa divisão entre disciplinas, né, mas ao promover a multidisciplinariedade, a gente está, de certa forma, diminuindo essas barreiras, né, que tem entre uma disciplina e outra. E aumentando, promovendo a integração curricular. É isso, espero ter dado uma introduzida no tema, né, mostrado uma realidade possível. Nós vivenciamos, então, aqui no curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa. Muito obrigada. Deixo aqui o meu e-mail. Ok, muito obrigado, Lidiane. Não. Então, lembrando a todos que a Unipampa faz parte da expansão, né, para o interior das faculdades federais, e o Uruguaiana é o campus de saúde da Unipampa. E complementando a apresentação da Lidiane, o professor Diego Rossi Kleinubin, que é cirurgião do aparelho digestivo, com mestrado e doutorado na Unifesp, ele é professor da clínica cirúrgica do curso de Medicina da Federal dos Pampas e coordenador da cirurgia hepatobiliopancreática da Santa Casa de Uruguaiana. Ele vai falar sobre o ensino da cirurgia integrado às demais ciências, né, compartilhando as experiências e os desafios dessa experiência de implantação de um currículo novo lá em Uruguaiana. Por favor, Diego. Boa noite a todos. Inicialmente, os meus agradecimentos ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo de São Paulo, pelo convite, e já aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela escolha do tema, porque integração curricular tem sido um desafio muito maior do que a experiência acumulada sobre este tema. E também aproveito a oportunidade para saudar a todos aqueles que nos assistem. Eu também não tenho uma formação relacionada a ensino médio, tenho uma formação de cirurgião, né? Mas tem sido uma oportunidade ímpar e recomendável, portanto, a todos os colegas que queiram desbravar essa fronteira, realmente muito aprendizado, muito enriquecedor. O meu envolvimento, então, com essa relação do ensino médio não se deu apenas pelo meu ingresso no curso, através de concurso, em 2016, também, juntamente com a Lidiane, mas, na oportunidade, assumi a coordenação, fiquei na coordenação cerca de 1 ano, e a Lidiane também trabalhou comigo nessa coordenação. Nós pensamos muito essa proposta, quebramos muito a nossa cabeça, pesquisamos o que existia e tentamos elaborar o que também não existia, tudo em função de um currículo para o nosso curso. Eu creio que essa afirmação aqui seja central. Só gostaria de remover essa barra lateral, não sei como é que eu faço, porque pegou uma parte da minha tela aqui. Consigo minimizar? Você consegue... Empurra lateralmente. Clica nela. É que eu estou sem o mouse, vou ter que tirar aqui então. Agora sim, vou minimizar. Não estou conseguindo. Agora sim. O valor de um currículo se comprova pela realidade na qual se realiza e como se concretiza em situações reais, isto é, no currículo em ação, pois é na prática que os projetos, ideias e intenções se manifestam e adquirem significação e valor. Então, eu gosto desta afirmação porque ela nos passa a ideia de que um bom currículo deve ser uma experiência personalizada, que deve considerar características
e as particularidades locais, bem como a viabilidade das propostas. E foi exatamente isso que motivou a reestruturação do nosso projeto pedagógico, porque existiam algumas características que não estavam adequadas à nossa realidade e também a viabilidade, né? Não era o que nós podíamos no momento. De certa forma, também nos permite concluir que, em teoria, não há fórmulas prontas, intercambiáveis entre diversas instituições de currículos integrados, de bons currículos, né? E isso, pessoalmente, foi uma informação que enriqueceu muito o meu conhecimento a respeito desta temática, né? Iniciaremos pelos desafios, até porque são eles que geram experiência. Então, há 4 anos, nós iniciamos um curso novo, e como um curso novo, decorrem uma série de fatores. Nenhuma turma integralizada, ausência de experiências prévias, portanto, e também não existia um currículo em ação. Além das questões estruturais, tanto físicas quanto de recursos humanos, os docentes estavam sendo concursados aos poucos. Ainda hoje não dispomos de um quadro docente plenamente completo, né? Além disso, surgem novas propostas metodológicas, onde as metodologias ativas ocupam um papel central, e funcionando também como uma quebra de paradigmas, no sentido de que os docentes que ali estavam não tinham a formação relacionada às metodologias ativas, e no início, de certa forma, foi um pouco traumática, assim, se podemos dizer, mas posteriormente geradoras de grande aprendizado, embora tanto para os docentes quanto para os discentes, muitas vezes gerasse desconfiança ou insegurança. Derivando das metodologias ativas, surgem novos conceitos, né? Principalmente para nós médicos, e eu diria conceitos como aprendizagem significativa, aprendizagem baseada em problemas, currículos baseado em competências, etc. Em relação, até eu diria, um pouco mais, assim, talvez o grande fator limitador para a vivência, concepção e vivência deste currículo, desta nova proposta centrada em metodologias ativas, alguns fatores limitadores, né? O principal eu citaria o apego ao modelo tradicional, por algumas situações, como, por exemplo, é o que nós conhecíamos previamente. Outra, em tese, foi o que funcionou para a nossa formação e, portanto, representaria uma certa segurança, uma certa zona de conforto. Então, para ilustrar aqui algumas experiências, né, que nós viemos vivendo ao longo desses 4 anos, os últimos 4 anos, reunimos algumas experiências, e aqui eu usaria essa palavra experiência tanto no sentido de experimentação quanto acúmulo de aprendizado. Então, de uma maneira geral, nós trabalhamos desde o primeiro semestre para o ensino das disciplinas básicas, utilizando contextos clínicos. Então, por exemplo, na elaboração da situação problema do PBL, onde uma situação clínica remonta a conhecimentos básicos, docentes médicos e das áreas básicas planejam a atividade. De certa forma, lá no primeiro semestre, nós trazemos uma situação clínica, e que é disparadora de conhecimentos das áreas básicas, né? Mais especificamente, relacionada à cirurgia, que inicia no 4º semestre, com as bases da cirurgia e da técnica operatória, nós executamos integrações pontuais, como, por exemplo, ética e deontologia em cirurgia, que é um capítulo, né, de muitos tratados de cirurgia, um dos primeiros capítulos. Temos uma integração pontual com os docentes das humanas, e o resultado foi muito bem aceito
tanto pelos discentes quanto pelos docentes. Eu já havia trabalhado este aspecto, este capítulo, isoladamente, né, como cirurgião, e posso garantir para vocês que a integração com o colega docente da antropologia enriqueceu enormemente a discussão. Realizamos também outra integração pontual nos capítulos de asepsia e antissepsia, infecção e cirurgia, com a docente da microbiologia, cicatrização de feridas com os docentes da histologia e fisiopatologia, e anestésicos locais com a farmacologia. Mas a nossa maior experiência tem sido este aprendizado conforme a progressão do curso. Nós viemos passando por muitos desafios, como, por exemplo, o já citado PPC original, né, da abertura do curso, que foi reformulado buscando a execuibilidade dentro do nosso contexto, e foi aprovado em 2009, e já com esse novo PPC aprovado em 2009, nós identificamos, desde estes últimos meses de aprovação, alguns fatores que precisarão ser novamente modificados. Entretanto, é preciso que nós controlemos assim, a ansiedade, temos que integralizar a primeira turma, e uma vez integralizado, muito provavelmente o nosso olhar ficará ainda mais enriquecido e experiente a ponto de fazermos uma nova intervenção que seja um pouco mais duradoura. E para encerrar, nós acreditamos que sim, é possível integrar, desde que com esforços conjugados e paciência, pois não será na primeira tentativa em que acertaremos o caminho correto. Obrigado. Muito bom, professor Diego. Muito interessante a experiência de Uruguaiana, um curso novo, né, que já começou com metodologia ativa, com o desafio todo e as angústias aí mostradas, né, pela Lidiane e pelo Diego, dessa construção coletiva com professores de diferentes formações e praticamente todos tradicionais. Então, obrigado pela experiência. Nós vamos ouvir agora a professora Maria Isabel Tolson Correia. A professora Maria Isabel, ela é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ela é professora de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Grupo de Nutrição do Instituto Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e médica da equipe eterna da rede Mater Dei. A professora Maria Isabel vai falar sobre a integração entre o ensino de nutrição e cirurgia. Professora, fique à vontade. Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês esta noite e meu sincero agradecimento ao capítulo de São Paulo, não só pela iniciativa, mas por ter-me indicado para abordar este tema. Estes são os meus conflitos de interesse, mas eu devo admitir que o maior de todos é porque eu acredito em nutrição e qualidade e acho que isso é fundamental. Este é o roteiro que eu vou seguir, falar sobre a inserção da nutrição em cirurgia, como a formação em nutrição durante a graduação dos médicos se dá, como melhorar e as minhas conclusões. Não há dúvida que a nutrição faz parte do nosso dia a dia como seres humanos, mas catástrofes relacionadas à falta de nutrição, tanto em crianças como em idosos, são uma realidade. E esses indivíduos serão eventualmente nossos pacientes. Que, por outro lado, o paciente cirúrgico submetido ao trauma vai ter uma resposta orgânica, que é marcada por uma resposta imunológica, neuroendócrina e inflamatória, que dependem de um status nutricional e de uma série de nutrientes para poderem alcançar a cicatrização desse ato operatório. Então, sendo assim, o ensino de nutrição deveria ser parte integral de um currículo na formação. Por outro lado, isso não acontece. Isso não acontece só no nosso meio. E é por tal razão que a desnutrição é a doença mais prevalente nos hospitais. Esse é um estudo com registro de mais de 5 milhões de pacientes. Só nos Estados Unidos,
só 5% tinham algum diagnóstico de desnutrição e a desnutrição grave estava registrada em apenas 0,9% dos casos. E estava tanto mais presente quanto melhor ou maior o porte do hospital, a classificação e a taxa de satisfação, mostrando uma associação entre qualidade e registro dessa enfermidade. No Brasil não somos diferentes, um país onde temos uma prevalência de desnutrição de 50%, quando este trabalho foi publicado por nós, apenas 1,6% dos pacientes recebiam nutrição enteral, com 50% de desnutrição, 0,8% recebiam nutrição parenteral e suplementação em 2,1%. Ou seja, o problema é grande e não é tratado, isso já indica alguma coisa. E por outro lado, desde muitos anos, vejam aqui, 1900 e pouco, já se mostrava que há uma associação direta entre depressão nutricional e aumento de risco de pneumonia e de infecção de ferida, ou seja, não é algo que estamos discutindo hoje. A formação em nutrição, ou alguma disciplina relacionada com nutrição na formação na grade curricular médica, foi por nós levantada no final do ano passado, em meados do ano passado, quando aleatoriamente, escolhemos várias faculdades do Acre, e vocês vão ver que aqui tem uma que diz que é obrigatória 40 horas, mas eu vou passar muito rapidamente. No Amapá é obrigatória metabolismo e desordens nutricionais, e assim vamos pelos estados do Brasil, em que alguns dizem que é obrigatório, mas a maioria não é, e a carga horária varia de 96 horas, 120 e por aí vai. Essencialmente existe uma disciplina de metabolismo, a maioria delas está lá na área básica, no Distrito Federal aqui é optativa, nas integradas é obrigatório, ou seja, independente, eu vou passar isso aqui muito rapidamente, mas só para mostrar que independente do local, do estado ou do tipo de faculdade, há alguma menção a desordens nutricionais e metabólicas que vão desde disciplinas obrigatórias, com cargas horárias distintas, até ausência completa. Nesses lugares onde vocês veem aqui, é porque não há nenhuma citação, e aqui incluídas, inclusive, universidades federais. Eu vou usar a Universidade Federal, aqui o meu estado, a Universidade Federal, várias universidades federais, como Juiz de Fora, Ouro Preto. A Ouro Preto diz que tem patologia da nutrição. Na Minas Gerais existe bioquímica, que é a minha, e eu posso dizer que existe uma disciplina que é a clínica cirúrgica, que tem uma aula sobre nutrição em cirurgia, porque sou eu que a dou, mas fora isso não existe. E a maioria está nutrição e dietoterapia, nutrição humana, nutrologia, e assim vamos pelo país afora. Então, desde universidades que não têm nada, a outras que têm títulos genéricos aqui demonstrados por mim. Então, vou passar bem rapidamente. Isso não é um problema nosso. Nos Estados Unidos, esse trabalho publicado o ano passado mostra em entrevistas com estudantes de graduação em medicina sobre o que eles haviam recebido anteriormente em formação de nutrição na fase de pré-graduação e se isso foi traduzido em algum benefício. Vejam, isso é ano de formação 2018, 20, 21, até então isso já está em andamento. Menos de 10% dos alunos disseram que haviam recebido alguma informação e que isso é abaixo do que eles consideram importante. Além disso, por outro lado, eles acham que essa informação é importante e é importante porque a nutrição educacional e o cuidado do paciente é essencial, segundo eles apontaram. Além do mais, eles dizem que as competências para desenvolver isso estão diretamente relacionadas com as deficiências, ou seja, eles não estão formados para tal. Esse é um outro estudo de 2017, também americano, onde 646 cardiologistas disseram não ter recebido 90% nenhuma formação de nutrição. E 95% consideram que é responsabilidade deles, pelo menos, dar as primeiras orientações aos pacientes, principalmente porque são as bases das guias em cardiologia, os princípios dietoterápicos. O mesmo ocorre no Reino Unido, que em 2011 o currículo da graduação
médica deveria apontar que os médicos também deveriam entender nutrição, a dieta, porque isso é importante no conjunto da saúde. No entanto, não é praticado. E a pergunta que se faz a seguir é porquê? Quais são as barreiras? E as barreiras são pobre translação das ciências nutricionais na prática clínica, porque os médicos não têm percepção da importância da nutrição e acham que não é responsabilidade deles, mas sim do profissional nutricionista, que é importantíssimo, mas o médico é o que tem o contacto inicial. Então, existe um baixo conhecimento de aspectos nutricionais por parte dos médicos, do ponto de vista pessoal, e interpessoal, há uma pobre colaboração com os profissionais da nutrição. E depois tem aspectos de ambiente, como a nutrição não é prioridade e por aí vai. Então, essas falhas levaram o editorial do JAMA do ano passado, dizendo que a nutrição em escolas médicas é rudimentar, na melhor das hipóteses, e é extremamente limitada durante a graduação, e isso precisa ser mudado nesse sentido. Como melhorar? Bem, como melhorar é isto. Termos conversas sobre o tema demanda um esforço hercúleo, porque não é fácil, já que nós precisamos de ter metas, objetivos e chegar a este alvo aqui. Este alvo aqui envolve diretas políticas de cultura, da cultura da qualidade e da cultura essencial à formação do indivíduo. E talvez devamos começar por mudar o nome que muita gente usa de suporte e passarmos para terapia. Nutrição não é apenas suporte, é uma terapia. E em cirurgia pode salva vidas com certeza. Então, como melhorar? Eu acredito com números, dados e evidências. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos indica pelo menos 25 horas na formação do médico. As sociedades de especialidade, como nós, temos um papel fundamental, mas precisamos desenvolver discussões com órgãos governamentais, senão não chegamos lá. Em conclusão, o ensino de nutrição é fundamental para o médico, em especial para o cirurgião, por tudo o que eu comecei esta apresentação. Os médicos têm informação incompleta nesta área, isto é visível no mundo e no Brasil também. A mudança da postura em relação a esta terapia deve ser de todos, e a interdisciplinaridade e colaboração em vez de competição com outros profissionais, já que nós nos completamos. Agradeço muito pela atenção e aqui estão os meus contactos. Mais uma vez, agradeço o convite para participar desta brilhante mesa. Obrigado, professora Maria Isabel. Muito interessante, porque nós estamos num momento em que provavelmente nós vamos rever as diretrizes curriculares nacionais para a medicina de 2014. Então, talvez uma discussão ampliada e uma consulta pública seja importante para que a gente possa contemplar todas essas necessidades de inserção curricular. Eu vou convidar agora o professor Diego Adão Fante Silva. O Diego é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele é cirurgião geral e do aparelho digestivo pela Unifesp, com mestrado em cirurgia pela Unifesp e doutorado em saúde baseada em evidências também pela Unifesp, em parceria com o Centro Cochrane do Brasil. Ele é preceptor da residência médica de cirurgia geral e vice-supervisor da residência médica em medicina de emergência da Unifesp e membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência do CREMESP. Diego, fica à vontade para suas considerações. Muito boa noite a todos os colegas, a todos os amigos que estão acompanhando essa mesa muito interessante e brilhante. Agradeço muito os dois colegas que anteciparam a minha sala por já me dar terreno para a discussão. O que me foi proposto como tema a se debater é a forma como a gente faria a integração do ensino do metabolismo, das ciências básicas, bioquímica, biofísica, fisiologia, à ciência cirúrgica propriamente dita. Para cumprir isso, eu espero que nós consigamos, ao final, conhecer a importância e algumas estratégias, eu vou me focar em algumas estratégias de integração entre as ciências básicas e as ciências cirúrgicas. Para tanto, eu vou seguir esse roteiro, esse sumário, eu vou apresentar para vocês inicialmente a importância de fazer essa integração, e eu vou dar 3 exemplos de como o fazer. Um exemplo que a gente chama de zoom in, o zoom out e o modelo de poço ou well model. Então, fazendo uma analogia, a importância em ensinar as básicas ao cirurgião é semelhante à importância de se ensinar a alfabetização
a criança em processo de aprendizado de leitura. Diversos trabalhos nacionais e internacionais, exemplo de trabalhos franceses, já mostraram que você ensinar meramente o processo de problematização, de alfabetização, em que o indivíduo reconhece signos e não a composição das palavras, ele aprende, ele cresce, ele usa seu ambiente. É uma aprendizagem significativa, porém ele não consegue ser um leitor com capacidade de extrapolação. O Brasil ocupa a penúltima colocação em índice de leitura no mundo, a gente perde só para Cuba e Venezuela, com um sistema de alfabetização que abandonou as básicas. Não que apenas a alfabetização básica seja importante, mas o conhecimento da estrutura, da composição, da elaboração de palavras permite ao leitor essa maior capacidade. O mesmo vale para a cirurgia. O indivíduo que tem conhecimento da ciência básica, que entende os processos fisiopatogênicos que dão respaldo ao que ele encontra na sua prática clínica, permite que ele faça comparações entre casos. E ao fazer comparação, ele consegue fazer analogia, ele aumenta seu leque de hipóteses diagnósticas. Ele fala, neste caso acontece isso, porque eu sei que guarda, neste caso, uma fisiopatogenia semelhante a outros casos que eu já vi. E ele consegue fazer extrapolação. A hora que ele faz extrapolação, ele faz inferências daquele caso índice para a população. E isso faz com que ele tenha um aperfeiçoamento técnico. Não só do ponto de vista prático, de aplicabilidade, a taxonomia de Bloom pressupõe que para o indivíduo ser capaz de, no ápice da sua pirâmide modificada, analisar, avaliar e criar, ele passa por um segundo degrau que depende de compreender. Não basta só ele lembrar as coisas e aplicar. Ele não pode ter esse pulo. A hora que o indivíduo não compreende o que acontece no organismo, ele não compreende a causa daquela doença, ele não compreende por que o lactato sobe, ele não compreende por que o trauma faz coagulopatia, ele não consegue, de forma crítica, criar. Ele perde a sua capacidade criadora, ele vira um mero aplicador de processos. E isso a gente reconhece na pirâmide de Miller. A pirâmide de Miller coloca um degrau embaixo, que é o conhecimento, e semelhante à pirâmide de Bloom, um segundo degrau que é conhecer como. E é exatamente o conhecer como que faz com que o cirurgião deixe de ser um prático, afinal não estamos falando mais de barbeiros cirurgiões, e sim estamos falando de cirurgiões cientistas, cirurgiões professores, cirurgiões preceptores, cirurgiões médicos clínicos, inclusive, e transformar não sábio. Qual que é a diferença do prático para o sábio? O sábio entende o que acontece, ele cria, ele extrapola, ele faz analogia. Essa seria da grande importância. E a prova disso, por exemplo, está neste trabalho publicado de uma coorte de entrevistas com colegas cirurgiões, em que a carência do ensino das técnicas básicas fez com que a ciência cirúrgica básica parasse de produzir conteúdo. Nós não estamos mais evoluindo em termos de publicação e conteúdo, do ponto de vista cirúrgico básico, porque nós não sabemos o que está acontecendo mais nas básicas. Nós desaprendemos a fisiologia e, portanto, a gente não consegue mais produzir conhecimento básico. A ciência cirúrgica básica hoje está na mão de bioquímicos, biofísicos, biólogos, biotecnólogos. Não que isso seja uma desvantagem, muito pelo contrário, é excelente que tenha gente produzindo, mas nós, cirurgiões, não estamos mais produzindo conhecimento básico. Diante de tudo isso, eu vou apresentar para vocês os 3 modelos possíveis. O modelo 1, seria o Zin 1 ou top-down, seria uma forma em que eu começo a discutir com o residente ou com o aluno o macro, eu parto da realidade dele, eu parto do que ele vive, uma aprendizagem significativa, e aí eu vou fatiando, dando zoom, até que eu chego, por exemplo, no mecanismo básico. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso com eles, com um exemplo. Então, geralmente eu tento trazer alguma coisa mais dinâmica da realidade deles, eles são muito ligados em gamificação, então eu comento com eles, eu vou a partir de agora falar como eu comentaria. Então, um paciente vítima de trauma, ele sofre diversas agressões ao organismo, isso faz com que ele tenha uma lesão capilar difusa, ele rompe vários capilares. Isso faz com que esse sangramento gere uma vasoconstrição no leito intestinal e na pele, vasoconstrição esplâncnica e superficial, de modo a dar preferência de distribuição sanguínea para órgãos nobres como cérebro, pulmão e rim. Essa perfusão ela é gradual, ela não é imediata, então ela começa inicialmente em órgãos e daí ela começa a comprometer conforme o choque avança, e existe um elemento comum que sempre isquemia, que seria a mitocôndria. Se a gente lembrar, a mitocôndria funcionando faz com que a glicose no citosol seja partida em duas moléculas de piruvato. E se a mitocôndria funciona, esse piruvato, junto à acetilcolina, entra no ciclo de Krebs e produz oxalacetato, e a gente tem com isso um ciclo aeróbio. Quando a mitocôndria não está funcionando, a glicose que vira piruvato não consegue dar escoamento para esse piruvato para dentro da mitocôndria, para dentro da célula, para que isso tenha o processamento bioquímico da cadeia fosforilativa. Então, a produção de NADH para, porque eu paro de ter
processamento do piruvato. Para acontecer a regeneração do NAD em NADH, esse piruvato vira ácido lático. No pH do organismo, o ácido lático ioniza em lactato e H+, então toda vez que eu vejo um paciente chocado, eu penso em disfunção mitocondrial. Mitocôndria disfuncionando, acúmulo de piruvato, aumento do lactato. Você vê o lactato sérico alto, você interpreta acidose metabólica. Metabolismo anaeróbio, acidose lática, causa de coagulopatia, causa de morte em trauma. Esse seria um exemplo. Um outro exemplo seria o contrário. Eu vou fazer o zoom out ou button up. Eu vou partir do muito específico e vou ampliando, 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 até chegar na realidade aplicada no aprendizado significativo. Por exemplo, um caso de colangite. Eu falo que na via biliar você começa a ter proliferação bacteriana, gerando uma bactibilia. Essa bactibilia, ela ganha circulação portal por meio dos canalículos, e essas bactérias têm diversas estruturas, chamadas de PAMPs, são padrões moleculares associados a patógenos, que estimulam receptores toll-like de membrana. Esses receptores vão ativar uma sequência de cadeias de citocina, envolvendo genes e moléculas como NF-kappa-beta, e ativação de uma série de células de processamento inflamatório, como linfócitos e macrófagos. Essas células vão aumentar a produção de óxido nítrico no endotélio. A enzima NO endotelial, sintetase, começa a se expressar. Isso gera um relaxamento muscular. A musculatura do vaso, sendo relaxada pelos PAMPs, vai fazer com que a pressão capilar diminua. E você percebe isso fazendo um tempo de enchimento capilar identificado, vendo o moteamento genicular acontecendo, totalmente isso relacionado à vasodilatação. Quando essa vasodilatação ganha o sistema nervoso central, você tem rebaixamento de consciência. Quando ela ganha o coração, você tem hipotensão. E isso está compreendido pelo SOFA, que faz parte dos critérios de sepse, segundo o sepsis.3. Então eu fui da bactéria, passando pelo receptor toll-like, até chegando na realidade aplicada, que seria o diagnóstico de sepse. E, por fim, o modelo do poço, a ideia de poço é de descer, pegar um conteúdo e voltar e subir. É a ideia de um poço resgatando água. Eu vou do macro, entro no micro e volto para o macro. Por exemplo, eu mostro um vídeo de trauma, tentando usar o que Aristóteles na retória chama de ethos, né? Você trazer a emoção para a aula, para ele chamar a atenção. Eu mostro um acidente, por exemplo, falo que é realidade, falo que acontece muito prevalente. Chama a atenção que mortalidade por sangramento bate 40%, que 60% dos cirurgiões desconhecem como tratar sangramento, que o trauma que leva a choque levou a acidose, lembro da acidose do lacto, isso leva a coagulopatia. Por quê? Porque eu tenho lesão endotelial. A hora que eu leso o endotélio, eu exponho matriz extracelular. A matriz extracelular tem trombomodulina. A trombomodulina, ela aumenta a atividade de proteína C e de plasminogênio. O aumento da atividade de plasminogênio aumenta a plasmina e a plasmina lisa a trombo. Então, o trauma lesa endotélio, a lesão endotelial expõe trombomodulina, a trombomodulina aumenta a atividade de proteína C, que por sua vez faz plasminogênio virar muita plasmina. A plasmina é trombolítica, ou seja, o trauma gera hiperfibrinólise. Porém, um estudo chamado CRASH-2, publicado no Lancet, mostrou que uma droga chamada ácido tranexâmico, ela impede esta quebra de plasminogênio em plasmina, é o transamin. E esse transamin diminui mortalidade em trauma por coagulopatia. Portanto, se você vira um sangramento, tem que fazer compressão, tem que fazer tratamento, porque o sangramento leva à morte. E isso, vários aplicativos ensinam que compreende a política do Colégio Americano de Cirurgiões, que é o Stop the Bleed, que envolve ver o sangramento, reconhecer o sangramento, e os guidelines atuais, que envolvem administrar ácido tranexâmico. Com isso, eu espero que eu tenha mostrado para vocês, dentro do nosso tempo, a importância da integração dos conteúdos, porque o residente, o médico, consiga fazer analogia, inferência, tenha o pertencimento e consiga publicar, por meio de 3 técnicas bem simples. Zoom in vai do macro para o micro, zoom out vai do micro para o macro, ou o well model, que é o que eu mais gosto, que você transita com naturalidade do que ele vive para a biologia molecular e traz de volta porque ele vive. Espero que a gente tenha, com isso, conseguido conhecer a importância de algumas estratégias da integração entre as ciências básicas e as ciências cirúrgicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Muito interessante, né, as suas estratégias que você mostrou, né? Dependendo do local onde você é formado, algum chefe mais antigo ia falar que você é um clínico e não um cirurgião, né? Que eu já ouvi muitas vezes isso em visita, né, de ter sido chamado de clínico e não cirurgião, que eu estou muito clínico. Então, né, todos nós já pelo balançar da cabeça sentimos isso. Eu vou passar agora a palavra ao professor Ramiro Coleoni Neto, que é o nosso mestre do capítulo de São Paulo. Ele vai conduzir o debate com os nossos moderadores aí. Então, eu acho que nós tivemos a oportunidade de ver 4 apresentações que se complementam, né? Desenvolvidas em instituições que
têm perfis diferentes, e certamente todas têm as suas dificuldades, né? As suas peculiaridades relacionadas com os cenários de ensino, com a grade curricular, com a composição do corpo docente, né? E nós vamos ter agora uma oportunidade muito interessante aqui de debater esse assunto com 3 especialistas, né? São 3 professores universitários e que têm na sua prática cotidiana e na sua experiência de ensino um grande vínculo com esses assuntos aqui tratados, né? Então eu queria começar com o professor Pedro Portari, que é professor associado do Departamento de Cirurgia da Unirio e é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, atualmente o vice-presidente, né, do Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para fazer os seus comentários sobre as palestras e, particularmente, mostrar a sua visão sobre o assunto e como ele tem desenvolvido isso no seu cotidiano, nas suas atividades docentes. Muito obrigado, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Realmente, esse webinar ele é fantástico. Eu acho que o que a gente está discutindo hoje, eu estou lendo nesse momento a biografia do Halsted. O Halsted exatamente discute isso em 1888, 89, e depois junto com Osler. Todo mundo conhece essa história, mas quando eu ouço o Halsted dizer que ele tem que ensinar o residente a tirar a hidratação da veia e colocar clister de água para hidratar no pós-operatório, estou lembrando do que a gente está falando hoje, de cuidados pós-operatórios, etc, etc. Então, você vê que essa é uma discussão que não é uma discussão de hoje, né? O que me deixa muito preocupado e intrigado, e o Diego mostrou uma série de técnicas que, com o passar do tempo, todos nós, principalmente quem milita na beira do leito com os alunos, acho que essa é a única forma de você ensinar aluno, é na beira do leito, né? Mas eu tenho aprendido muito com o professor Gerson, que cada vez mais, se você traz isso para o início do curso, que a pergunta que eu faço, que não é para o Diogo responder, mas como é que alguém lembra, lá no 5º ano no internato de cirurgia, do NAD, MD-Meyerhof, como é que faz isso? Não é? Isso deve ter sido um processo longo, um processo durante o curso inteiro. Então, dentro da nossa área que a gente especificamente está discutindo, nutrição, essa dissociação entre metabolismo e a prática de como você vai alimentar um paciente, ela começa possivelmente porque, lá na hora da bioquímica, alguém deveria dizer que macronutriente significa comer batata no pós-operatório, ou dar abreviação de jejum, porque a lesão mitocondrial também se faz por não entrada de glicose dentro da célula. E quando você faz a abreviação de jejum, você diminui a lesão mitocondrial. Será que alguém poderia dizer isso para um rapaz lá no primeiro período? Acho que eu lá no passado eu diria que não, mas hoje estou começando a entender que o stop the bleed deveria ser conversado no primeiro período, e no segundo período, e no terceiro período, e o MD-Meyerhof, etc, etc. E aí entra numa outra situação que os nossos currículos são extremamente estanques e os nossos currículos não permitem que a gente tenha, a maioria das vezes, essa discussão. Vou trazer para o meu dia a dia, como a Isabel e, eventualmente, como o professor Antônio Carlos Campos vai dizer, eu também comecei dando aula dentro da cirurgia com uma aula de nutrição e cirurgia, que era a única aula que tinha. E a gente foi migrando para nutrição e cirurgia, depois nutrição e cirurgia dentro do internato, seminários, etc, etc. Hoje, o nosso curso tem nutrologia no 4º ano. Tem uma matéria obrigatória, 80 horas de nutrologia. Só que as 2, 3 primeiras aulas tem que falar tudo de novo. O que falou na bioquímica, na fisiologia, ou seja, você tem essa dissociação. Essa dissociação não poderia acontecer. E quando você fala de nutrologia, que é maravilhoso,
e que aborda exatamente isso tudo que a Isabel mostrou da importância da questão dos inquéritos alimentares entre os pacientes internados, etc., etc., em momento nenhum, ninguém ensina, e aí eu inventei esse seminário, que é assim, como é que você alimenta o paciente no pós-operatório de uma hérnia inguinal, de uma colicistectomia videolaparoscópica sem complicação nenhuma? Que comida que dá? Dá água, dá arroz com feijão, dá papinha, como é que faz isso? Então, na verdade, eu entendo que a gente, usando aquelas pirâmides todas, nós, desde o início, a gente tem que ter as competências muito desenvolvidas. Mas desenvolvidas exatamente como o Diogo chegou na célula. Porque se não for assim, a gente não vai conseguir. Agora, se isso não for linkado com a prática, isso não vai acontecer desde o início. E eu vou dar aula de nutrologia no 4º ano, eu vou dar seminário de nutrição e cirurgia no internato, eu vou dar seminário de dieta normal para o paciente cirúrgico, e hoje em dia, com os cuidados perioperatórios, a gente ensina o acerto. E quando a gente ensina o acerto, a gente ensina a abreviar jejum. E aí fica aquela regra de bolo que ninguém... 2 horas antes, carboidratos, melhor o quê? Melhor a mitocôndria. Então, volto para trás, dizendo primeiro, esse cuidado tem que ser lá no início. Não só em nutrição e cirurgia, mas metabolismo e medicina. Ele tem que ser lá no 1º período, 2º período, 3º período, 4º período, e ele vem vindo. Porque sem energia não funciona absolutamente nada. Segundo, nutrição, como mostrou a Isabel, 25 horas é muito pouco, mas tem que ter. Então, nós temos que discutir, como o Gerson falou, que em algum determinado momento do currículo a gente tenha especificamente nutrição para médicos. Como é que é a nutrição para médicos lá no nosso grupo lá? Obesidade, um pouquinho de diabetes, desordens alimentares, nutrição enteral, desnutrição proteico-calórica, nutrição parenteral. É isso que dá. Discute isso aí. E aí você vai aumentando essa complexidade para chegar depois lá, quando o Diogo fala da sepse, a pergunta é, então alimenta na sepse ou não alimenta na sepse? Então, acho que isso nós estamos falando em nutrição e cirurgia, mas isso se não for começar lá de baixo, e acho que o grande X da questão é cada vez mais trazer isso para a beira do leito. Para a beira do leito, o conhecimento básico da célula. A gente tenta isso lá na disciplina, a gente eventualmente consegue um pouco mais, mas eu vejo que o residente nosso, que começa a residência médica, sabe prescrever a dieta da hérnia no pós-operatório. O residente que vem de outro lugar não sabe. E isso é uma falta de qualidade, como mostrou a Isabel. Então, se você não tiver uma discussão mínima disso, e baseada em situações muito profundas, com conhecimento, competência, pirâmide básica lá desde sempre, e trazer a parte prática para isso, infelizmente, não vai funcionar. Acho que talvez isso que eu teria para começar a conversar. Muito obrigado, Pedro. A palavra que a gente mais tem repetido aqui é essa questão da integração, né, Pedro? Isso é muito difícil, né? A gente conhece os princípios metodológicos, né? Quando você fala muito bem ensinar à beira do leito, vamos lembrar que nem sempre é fácil, principalmente para jovens faculdades, disporem de hospital-escola, né, e com acesso a esses doentes. É uma coisa até curiosa, porque realmente o nosso país é um verdadeiro continente, né? Tem pacientes de sobra aí, mas essa articulação do hospital com o sistema de ensino, ela ainda é um dos aspectos que a gente precisa melhorar muito, né? E quando você fala aí nas competências, talvez a gente esteja esbarrando naquelas atividades profissionais confiáveis, aí os EPAs, né, que o Gerson gosta tanto de falar. E para discutir isso aí, implementar, a gente precisa estar sempre em contato com o pessoal das básicas, né? A professora Isabel citou a
carência lá nos Estados Unidos de cirurgiões na bancada, né? E se lastimando que essa geração de cientistas está se aposentando e não tem quase os sucessores para aqueles gigantes da pesquisa cirúrgica que tanta contribuição trouxeram, né? Se a gente for ver hoje, realmente, o cirurgião que quer se dedicar à pesquisa, ele acaba até deixando, muitas vezes, de exercer assistência para se dedicar à pesquisa, né? Porque não é fácil você conciliar a atividade, digamos, assistencial com aquela pesquisa pura de bancada, né? É algo muito complicado. E quando a gente fala em aproximar o pessoal das cadeiras básicas, né, da área clínica, isso esbarra também, em primeiro lugar, no tamanho do corpo docente, né? Na nossa universidade, lá no nosso curso de medicina, nós temos mais ou menos uns 500 docentes, né, Dagmar? Né? E é muito complicado a gente... Isso é só um exemplo, né? Então, ter um corpo docente mais enxuto pode ser interessante. A professora Lidiane falou em tomar conhecimento da necessidade da integração, em promover uma harmonização, né? São etapas muito importantes, né? E eu acho que nós estamos ainda muito nessa fase, né? Até chegar naquele nível superior da transdisciplinaridade, né? Mas eu acredito que eu sou otimista que nós vamos conseguir chegar lá, né? Eu queria pedir a participação do professor Dagmar Andriolo. Ele é professor associado, livre-docente da Escola Paulista de Medicina, onde ele coordena o laboratório central e também, no momento, ele é o presidente da comissão de residência médica, né, lá da Escola Paulista de Medicina. Ele está numa fase muito tranquila atualmente, né, Dagmar? Com toda essa questão. Quase não temos problemas, não é? Ele está muito satisfeito, tranquilo, né? Todos os residentes cumprindo a sua grade curricular. Então, por favor, Dagmar, seus comentários. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu realmente fiquei muito entusiasmado com a apresentação desse tipo de problema. Primeiro, gostaria de parabenizar tanto a Lidiane quanto o Diego e dizer que os senhores estão num momento de sorte, né? Porque estão construindo um curso, né? Porque uma das outras dificuldades grandes que nós temos são as resistências, não só as resistências físicas evidentes, mas aquelas resistências que os colegas às vezes põem e nós demoramos a descobrir que existe, né? Sempre ele fez daquele jeito, a aula dele é compartimentalizada, a disciplina dele é compartimentalizada, ele tem o domínio daquele conhecimento, ele acha que tem o domínio daquele conhecimento, e que o resto é supérfluo, né? Então, fica muito difícil a integração. Realmente, eu acho que uma das palavras-chave desse encontro é integração, interdisciplinaridade, né? E multiprofissional, né? Porque cada vez mais as ciências básicas estão sendo administradas por profissionais não médicos. O que é excelente, porque a outra formação, eles trazem também um conhecimento, ou pelo menos uma visão diferente da nossa. Então, uma resistência que nós observamos com frequência é isso, né? De melindres, de dificuldades que não se sustentam mais à medida que nós olhamos para quem é o nosso trabalho. Quer dizer, o discente. Hoje, o aluno, ele tem uma visão muito mais ampla, uma cabeça mais aberta, para usar uma expressão comum, né? Ele não quer saber exatamente da onde está vindo aquele conhecimento, ele quer saber aquele conhecimento, o que serve para ele, como ele pode mudar a conduta dele, entendendo aquilo. Então, é uma dificuldade muito mais nossa do que dos alunos. Eu sinto que as dificuldades são da estrutura das grades curriculares que tentam aprisionar o conhecimento ou compartimentalizar o conhecimento e oferecer para alguém que já não quer mais nada compartimentalizado, né? Numa mesma aula, o aluno circula livremente pela bioquímica, pela imunologia, pela patologia, pela clínica e, eventualmente, pela cirurgia. Então, eu entendo que esse tipo de discussão é fundamental e
a base dela é não só a evolução do ensino, mas a evolução daquele indivíduo que precisa ser ensinado. Hoje eles são muito diferentes. Talvez não tanto de Lidiane ou Diego, de nós, um pouco mais antigos, nós tínhamos uma outra mentalidade. A gente ia para a sala de aula para receber o conhecimento. Hoje os alunos chegam já com um nível de conhecimento muito parecido com o do professor, que deve estar lá para resolver dúvidas, para resolver questões pontuais sobre um tema. Dessa forma, eu acho que a oportunidade que os senhores estão tendo de criar um currículo visando atender a essa nova geração é fundamental e é fabuloso. É uma oportunidade grande. Por outro lado, da nossa parte, eu anotei aqui alguma coisa, e talvez uma dos pontos altos que a doutora Maria Isabel falou foi de que nutrição é terapia. Esse conceito, os médicos não têm, né? Eles relegam isto, isto é quase que um suporte, né? É um apoio, e que não está integrado no conhecimento que ele deveria ter e passar para os pacientes, para a equipe e, eventualmente, no caso, para os alunos, para que eles tenham essa ideia, esse conceito de que essa simples, entre aspas, atividade de orientar o aspecto nutricional do paciente, pré-operatório, pós-operatório, pode ser fundamental em termos de resultado. Então, e esse conceito, eu acho que o que precisa realmente é valorizar essa atividade. Quer dizer, existe a especialidade do nutrólogo, existem os nutricionistas, mas integrar isto à clínica e à cirurgia é fundamental, e ela precisa ser valorizada para isso. Nós precisamos reconhecer esse valor. E quanto aos mecanismos, uma das perguntas é como lembrar o aluno no 6º ano do que ele aprendeu no 1º. Eu acho que o nosso desafio é não deixar que ele esqueça, né? Ou seja, pontualmente, criar situações para que ele vá consolidando aquele conhecimento e cada vez mais aproximando na prática que ele escolhe, seja cirúrgica ou seja clínica, né? E realmente a forma de apresentar um caso a partir seja do macro ou seja do micro, isso eu acho que é muito interessante e imagino que deva ser misturado, né? Deve haver essas diferentes oportunidades para cada situação, porque em alguns momentos, e lembrando que na maioria das vezes o que o aluno vê, o que o médico vê é o macro, né? Ele começa com um trauma, ele começa com uma cirurgia, e daí ele quer chegar aonde é o problema real, que é lá no micro. Então, eu tenho a impressão que essa abordagem também é muito interessante e dá uma ideia global do que está acontecendo com o paciente e aonde pode ser feita alguma interferência no sentido de melhorar o prognóstico desse indivíduo, seja qual for o trauma inicial, ou seja qual for o distúrbio metabólico ou nutricional. Mais ou menos era isso. Reforço que aprendi muito, agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, professora Dagmar. Nós vamos pedir agora a palavra do professor Antônio Carlos Campos, que é professor titular de cirurgia do aparelho digestivo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná e é um dos coordenadores aqui no Brasil da campanha de difusão do programa Strong for Surgery, né? O professor Campos é um dos líderes, junto com o professor Pedro Portari, nessa divulgação, que é uma iniciativa do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, para a divulgação desse programa de otimização de cuidados perioperatórios, né? Essa questão de cuidado perioperatório tem uma forte conexão com os programas de qualidade e segurança, que é uma outra iniciativa que está sendo desenvolvida pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A coordenadora dessa comissão é a professora Maria Isabel Corrêa, aqui presente. Nessa comissão, onde o Pedro Portari e eu temos a honra de participar junto dela para tentar
difundir e aperfeiçoar esses conceitos junto aos cirurgiões brasileiros, né? Professor Antônio Carlos, suas considerações, por favor. Miro, muito boa noite a você e a todos os colegas. Realmente aprendi muito hoje, estou muito contente de estar participando dessa importante sessão. Nós temos aspectos muito interessantes. Hoje saiu, exatamente no dia de hoje, um novo ranking das universidades mundiais, e o Brasil, infelizmente, não tem nenhuma nas 200 primeiras do mundo. Temos 2 nas primeiras 500 e depois disso estamos lá para trás. Isso demonstra, realça a importância de debates como esse para que nós consigamos realmente melhorar o nosso padrão. Nós temos no Brasil faculdades como a nossa aqui de Medicina do Paraná, a nossa Universidade Federal do Paraná, que é a mais antiga do Brasil, com 100 anos. Nós temos cursos de medicina já com mais de 200 anos, e nós temos cursos sendo implantados e começando hoje. Isso faz com que nós tenhamos realidades completamente diferentes. Por exemplo, você acabou de me apresentar como professor da Faculdade de Medicina. Nós não temos Faculdade de Medicina, nós temos um curso de medicina aqui. O primeiro aspecto, por exemplo, a refletir, é a dificuldade de uma Faculdade de Medicina com corpo médico restrito de conseguir contemplar as carreiras básicas. A ideia do curso de medicina foi justamente poder trazer profissionais de outras áreas e fazer esse curso integrado. Mas, ao fazer isso, nós perdemos uma liderança central. E, na verdade, as disciplinas que nós chamamos básicas, os cursos básicos, estão realmente dissociados da clínica pela existência do curso de medicina. Eu quero acreditar, Isabel Correia, por exemplo, tem a Faculdade de Medicina em Minas Gerais. Conseguiram resistir com a Faculdade de Medicina, nós aqui não conseguimos. Isso faz com que o número de docentes, o Ramiro colocou muito bem, 500 docentes dando aula para medicina, como é que nós conseguimos unificar um discurso dentro de uma comunidade tão grande como essa? Então, a doutora Lidiane e o doutor Kleindobin trazem um exemplo interessante de algo que é novo e que eles têm controle sobre a situação. Imagina que não tenho 500 docentes dentro do curso lá. Então, vocês têm acesso fácil e conseguem coordenar de forma muito melhor essa integração. Nós temos, então, nas faculdades tradicionais bem estabelecidas, uma dificuldade muito maior de fazer essa interação. Um outro aspecto que, para mim, é extremamente importante é que nós temos outro aluno hoje. Existe ampla literatura sobre o que foi ensinar para os baby boomers, o que é ensinar para a geração X, para a geração Y, para os millennials, para a geração Z, e eles mudaram ao longo do tempo de uma forma muito importante pelo acesso à informação. Isso faz com que conhecimento para a geração Y e Z não é importante, porque eles têm no smartphone maior conhecimento do que qualquer um de nós alguma vez terá em toda a sua existência. Então, para que ter conhecimento? Ele quer saber alguma coisa, ele pega o seu smartphone e telefone e olha na hora. Muitas vezes nós estamos dando aula e ficamos frustrados de ver o aluno com o seu smartphone na mão, mas ele não está no WhatsApp, não. Às vezes ele está pesquisando o que nós estamos dizendo naquele momento. Está fazendo um double check e já está perguntando alguma dúvida que surgiu. Então, para esse aluno, não é importante conhecimento. Para esse aluno é importante habilidade. Ele tem o conhecimento, ele quer saber como usar esse conhecimento. Então, acho que o nosso desafio é mostrar que aquele conhecimento se transforma em habilidades que vão ter como objetivo fim o nosso paciente. E essa é realmente o nosso grande desafio, como fazer isso. Nós vimos aqui, o doutor Diego Adão deu maravilhosos exemplos, com técnicas muito interessantes de integrar isso, mas como o Pedro Portari falou, como fazer com que esse aluno lembre o que ele viu lá atrás e traga agora esse conhecimento para o seu dia a dia de hoje, 2, 3, 4 anos depois do momento em que ele viu. Então, como disse o Pedro, a gente se obriga a repetir tudo isso e trazer novamente, relembrar, mas eu acho que o mais importante, colocar isso sob a ótica da aplicação prática, que realmente é o que vai fazer com que ele fixe aquela habilidade. Caso contrário, ele não vai fixar essa habilidade. E dentro dessas habilidades,
nós temos um pêndulo muito grande dentro do ensino da cirurgia. Eu queria trazer isso à reflexão, porque eu acho que na minha vida particular, inclusive, isso teve um impacto muito grande. Nós viemos de uma geração, eu sou formado em 1980, e o professor Francis Moore havia falecido havia muito pouco tempo. E foi o grande mestre de trazer a bioquímica, as ciências básicas para o ensino da cirurgia em Boston, na Universidade de Harvard. Ele foi um marco. Eu trabalhei com discípulos diretos dele nos Estados Unidos e realmente eles tinham um louvor, uma idolatria pelo professor Francis Moore, como nós raramente vemos com outros campos da cirurgia. E isso persistiu com Wilmore, depois do Francis Moore, e toda essa geração de cirurgiões muito voltados, até com a bancada, com o conhecimento básico e com a aplicação disso dentro da nutrição e dentro da cirurgia, como a doutora Isabel mostrou muito bem. Mas o que acontece é que nós somos, eu chamo, atropelados pela videocirurgia no início dos anos 90. Por que eu digo atropelados? Porque todo o conhecimento metabólico, nutricional, básico que nós tínhamos durante décadas aprendido, foi suplantado pela técnica operatória, que é algo que fazia 50 anos que não se falava. Desde o tempo das ludenopancreatectomias descritas na década de 30, década de 40, isso deixou de ser importante e passou a importância aos cuidados metabólicos nutricionais dos nossos pacientes. Terapia intensiva surgiu nos anos 70, diálise e todas essas novas tecnologias foram trazidas para o nosso paciente cirúrgico e mudaram completamente o prognóstico em cirurgia. Mas com as técnicas, a valorização da técnica operatória, nós passamos aí num congresso médico em que os jovens passaram a ter o palco e terem as novas técnicas sendo desenvolvidas, e eles sabiam mais, com a sua experiência prévia em videogames, muito mais do que os velhos cirurgiões. Isso levou, sem dúvida nenhuma, uma inversão no bom sentido, porque são conhecimentos extremamente importantes e que trazem muito benefício aos nossos pacientes. Não estou desmerecendo esse conhecimento. Só estou tentando explicar por que isso, de certa forma, tirou o cirurgião da bancada e trouxe para se preocupar com a parte clínica. Depois nós íamos hoje com a robótica, nós vivemos hoje um momento em que técnica operatória voltou a ter um papel muito importante nos conhecimentos. E talvez baseado nessa modificação de objetivos de conhecimento, nós hoje tivemos aqueles cirurgiões que antes se dedicavam à bancada tentando fazer uma aplicação clínica muito clara. E essa aplicação clínica muito clara começou com o próprio Wilmore e com Kellett na década de 90, com conceitos de Fast Track Surgery. Isso acabou dando origem aos Enhanced Recovery After Surgery, o projeto ERAS, no Brasil o projeto Acerto. E se nós formos analisar, é muito interessante, porque o que esses projetos fazem são levar conhecimento básico para uma aplicação clínica direta para o cirurgião. Então, eu acho que o ERAS, o Acerto, hoje, são o que era o Francis Moore na década de 60 e 70, no sentido de tentar tornar o que era intuitivo. O Pedro Portari mostrou muito bem, esperar 3, 4 dias para alimentar o paciente, não podia levantar o paciente do leito, não podia fazer nada disso. Hoje nós temos condutas muito mais rápidas, atualizadas, modernas, baseadas em evidência muito clara. Isso trouxe benefício muito grande para o doente. Então, eu acho que o nosso residente, o nosso aluno hoje, precisa, concordo inteiramente com o Diego Adão, conhecer a fisiologia, a fisiopatologia do que está acontecendo, mas ele quer mais habilidade, ele quer saber como eu faço isso. Se ele quiser saber o que está acontecendo, ele pega o seu smartphone e descobre na hora. Ele quer saber como ele aplica aquilo muito facilmente. Então, talvez o que a gente precise sempre pensar é maneiras de dar suporte. A Isabel colocou muito bem, nós não temos um curso de nutrição no mundo, no Brasil, não temos nem de onde nos inspirarmos, porque não existe de forma adequada, cada um aprende
pedaços, uma colcha de retalhos, depois tenta juntar tudo isso num conhecimento único. Mas, na verdade, nós temos gaps de conhecimento muito grandes e, por outro lado, avançamos muito já na parte prática. Então, eu acho que o importante de tudo isso é buscar o meio termo, buscarmos uma maneira de, com toda a serenidade, com toda a calma, tentarmos associar as coisas, sempre mostrando, quando se passa uma habilidade, o conhecimento que está por trás, que justifica aquela nova habilidade, por que aquilo está sendo feito. Mas, realmente, nós vemos que os alunos de hoje, todos nós aqui conhecemos muito bem, são completamente diferentes dos alunos de 10, 15, 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Um problema que eu até gostaria de colocar em discussão é que nós, DNA mais antigo aqui, data de nascimento mais antiga, tínhamos sempre na nossa formação um modelo, um ídolo, alguém a seguir. E esta figura praticamente desapareceu hoje. Nós não vemos um aluno atualmente ter, não vou chamar de devoção, mas aquela admiração por um mestre, ter um role model, ter alguém que nós colocamos como alguém que nós gostaríamos de seguir. Então, isso talvez seja bom, porque despersonaliza um pouco, mas, por outro lado, tira um certo estímulo. Então, eu acho que nós termos um modelo é algo importante. Nós perdemos isso, e eu não sei se isso é recuperável ou se não precisa existir mesmo, nós podemos substituir com mais conhecimento. Eu, pessoalmente, não me preocupo muito com isso, não tenho nenhuma necessidade de ser modelo para ninguém, mas eu sinto que, para a minha formação, ter um modelo foi muito importante. Então, eu não sei qual a repercussão disso no nosso aluno atual. Mas, enfim, não quero me estender mais, deixar espaço para que possamos eventualmente debater algum desses pontos. Só são pequenas reflexões aí. Quero, mais uma vez, cumprimentar as apresentações, foram extremamente interessantes, bem como os comentários muito pertinentes. Muito obrigado. Obrigado, professor Campos. Eu queria ver se o professor Aristides e o professor Gerson têm algum comentário a fazer e depois voltar a abrir a fala de encerramento para os palestrantes. Né? Eu queria colocar, Ramiro, achei muito interessante os comentários dos moderadores, aí pegando um pouco da fala do professor Campos e do professor Adagmar e do Pedro. O curso de Uruguaiana, sendo um curso novo, eu tive lá na aprovação como membro do MEC, né, e ela foi muito interessante porque tinha um coordenador biólogo, que era o João Kleber, e um vice-coordenador, que era o Luiz Flávio, que era um farmacêutico, não tinha médico. Então, eles estavam tão preocupados com a abertura do curso que eles estudaram como nunca currículo, integração. Então, quando nós chegamos lá, assim, era muito interessante ver alguma coisa que os dois não tinham vivenciado na graduação deles, mas conhecendo com tanta primazia todas essas questões técnicas. E aí o curso foi aprovado no final de 2015 e começou a ter a incorporação docente, né? Então é muito interessante, e falando com a Lidiane, quando a gente foi planejar o curso, essa webinar aqui, ela falou, olha, Gerson, eu sou da fisiologia, mas eu não sou médica, né? Então, assim, eu preciso, vou convidar o Diego também, que é o cirurgião que participou disso. Então, essa riqueza é muito grande, né? Angustia bastante, né? Como a gente viu na apresentação deles, né? De você construir essa espiral do conhecimento ao longo de todos os 6 anos para que tenha esses momentos de retomada do assunto num nível mais profundo de discussão, né? E que possa fazer o que o Diego Adão tem aplicado aí, né? À medida que você vai conseguindo ao longo do tempo, dentro dessa espiral do conhecimento e do currículo, você fazer essas retomadas, né, de modo que, né, o melhor jeito dele não esquecer é ficar lembrando ele, como o professor Adagmar bem disse aí. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito interessante, e essa construção, né, para quem trabalha desde o começo, ela é muito legal, e, obviamente, nos nossos cursos mais tradicionais, nós temos todas essas resistências aí, dos espaços, mas é uma construção muito rica, né? E é uma experiência, é uma vivência muito rica. Então, eu queria ver com o Diego, né, Kleinub e com a Lidiane, como é que está esse processo. Vocês contaram um pouco, mas como é que está isso aí, né? Eu vi que
Vocês tentaram acelerar demais e depois tiveram que reduzir a marcha um pouco, né, pelo visto. Como é que foi, Diego e Lidiane? Não, é que a gente esbarrou no início, né? Por que modificamos o PPC? Porque a gente via muita dificuldade no processo avaliativo. Eram componentes modulares e que geravam uma nota só. Então, existiram algumas particularidades que, ao nosso ver, ou seja, aquele corpo docente que estava executando, não foi o corpo docente que planejou, então existiu uma dissociação entre a concepção e a execução daquele planejamento. E a equipe executora encontrou algumas dificuldades. Provavelmente nós não voltaremos àquele projeto inicial, porque estamos aprendendo, estamos acumulando aí conhecimentos, experiências ao longo dessa trajetória, e que no início realmente foi angustiante, mas e agora ouvindo aqui cursos com 500 docentes, né, isso realmente complicaria bastante, porque essa concepção de integração curricular, ela é quase que uma filosofia, assim, uma concepção filosófica. Então, o fato de existirem poucos docentes no início facilitou como que um estabelecimento de um pacto ali. Olha, pessoal, nós somos aqui 10, 12, os que chegaram do primeiro concurso, estamos convencidos das metodologias ativas? Sim. Então, vamos empreender? Sim. Vão entrar novos docentes que poderão dificultar esse processo pelas dificuldades inerentes a desapegar aquele modelo anterior, do currículo antigo. Como lidaremos com isso? Então, isso foi trabalhado, né? Não, olha, então se projeta um novo PPC e quem entrar já entra com a incumbência de executar o que está posto, facilidades de um curso jovem. Facilidades, mas existem grandes dificuldades. Agora a Lidiane deve certamente ter um outro olhar, né? Eu tendo a ser um pouco otimista. Pois é, bem como o Diego colocou, a gente e o Gerson falou, né? A gente chegou com uma perspectiva bastante idealizadora. No princípio foi bastante difícil entender essa nova lógica, né? A gente entra numa lógica disciplinar, se formou nesse modelo, ingressa numa forma de seleção que também valoriza esse modelo disciplinar, né? Bastante especializado, e aí você começa a trabalhar num curso que é importante, óbvio, você se construir e trabalhar a partir da sua disciplina, da sua formação, mas não tem como construir um curso numa perspectiva integradora, numa formação para resolver problemas, né, para enfrentar situações e saber como lidar com elas, numa lógica fragmentada. Né? Então, a gente entendeu muito rapidamente o propósito e comprou essa ideia, né? Tanto a ideia da aprendizagem centrada no estudante, quanto a questão de olhar para uma situação. Eu achei muito interessante o que o Diego Adão trouxe da questão, né, do macro para o micro. Então, a situação, o problema que a gente trabalha no PBL é trazer essa questão do cenário, né, da condição que está ali posta, seja um trauma, ou diferentes condições clínicas, uma diabetes, e chegar no micro, né, chegar lá no conceito da bioquímica, chegar na disciplina. Mas ele não vai sair, vamos dizer, ele não precisa de uma disciplina para trabalhar isso, ele pode trabalhar isso na lógica do problema, de uma visão integradora. Quando a gente começou a avançar no curso, a gente viu que ficaria muito difícil sustentar essa questão da avaliação, né? Tantas habilidades, tantas competências, né, que a gente estava avaliando, e a gente está num modelo que a universidade não reconhece ainda, a gente não tem estrutura para trabalhar dessa forma. Então, quando a gente tinha alunos que eram muito bons em algumas habilidades e atitudes, mas deixavam a desejar em outras, como que a gente faz para ele avançar no curso? A continuidade? É a média? Como é que é, né? Então, a gente foi sentindo muitos problemas na tutoria. Então, se eu tenho um problema que traz, além desses elementos um pouco mais clínicos, a parte básica, e traz, por exemplo, a abordagem psicológica do paciente no pós-operatório. Ok, tudo isso é a situação real não é fragmentada, né? Ela é o todo. Mas eu, como tutora biomédica, como que eu conduzo essa discussão, né?
Então, a gente sentia, assim, às vezes, não conseguindo valorizar todo esse espaço. E aí a gente foi fazendo o caminho, né? Não vou dizer o caminho de volta, porque eu acho que a gente não retrocedeu, a gente não voltou, essa é a minha disciplina, essa é a minha cátedra, e aqui ninguém se mete, eu faço como eu bem entendo. Isso não se permite, como o Diego disse, né? Todo mundo que foi chegando foi entendendo que a lógica é agregar a esse curso que tem um olhar comum, né? O olhar adiante queremos formar um médico com essas competências que estão hoje na DCN, nós não estamos aqui na lógica de transmitir conhecimentos, né? A gente precisa promover aprendizagem significativa e precisamos revisitar esses conceitos várias vezes. Isso não está pronto, está em construção, né, como o Diego trouxe, mas todo profissional que entra, ele é convidado a participar desse modelo. Então, não existe essa lógica, essa é a minha cátedra, e ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Isso é a vantagem de ser um curso novo com um corpo docente pequeno. Tem muitos desafios e eu acho que o principal é investir em desenvolvimento docente, né? Óbvio, a parte de toda a questão estrutural, de ter um hospital, de ter esse diálogo com o serviço, né? Mas eu acho que a gente tem que investir muito nessa formação. Mas eu sou muito feliz, assim, de fazer parte desse projeto, porque me permitiu, né, crescer muito. O fato de estar aqui hoje, né, junto com todos esses cirurgiões, eu não sou uma profissional, não tenho experiência profissional no campo de vocês, nem no campo da medicina, mostra que é possível, sim, a gente conseguir integrar saberes, né, e fazer com que a prática pedagógica leve onde a gente quer chegar, né. Eu quero que o aluno consiga olhar uma situação complexa e traga olhares de vários campos de conhecimento, né. Que ele consiga ver a mitocôndria quando ele se depara com uma situação de trauma, que ele consiga ver a questão mais da conduta, a questão da nutrição desse paciente. Então, para a gente chegar nesse propósito, nesse horizonte, eu tenho que ter um conjunto diverso de pessoas trabalhando, e o mais importante, elas têm que estar abertas a isso, né? Então, elas têm que comprar a ideia e o projeto do curso. É isso que a gente tenta aqui hoje, né? Com que o docente que chega com a sua expertise, com a sua experiência, ele tem que ser valorizado pelo que ele traz, ele ingressou, mas ele tem que entender qual é o propósito do curso, né? Ele tem que dançar conforme essa música. E de vez em quando a gente tem que rever os acordes, né? Não é um processo simples, né? Não é um processo imediato, que nem o Diego falou, vamos devagar repropor um novo PPC. Agora o Gerson me falou de novas diretrizes, vamos acompanhar isso, né? Mas eu quero, resumindo, agradecer, né, por todo esse aprendizado. Realmente, assim, é um privilégio poder estar aqui aprendendo com vocês. E espero que a gente possa ter a oportunidade de, né, continuar essa conversa. Convido também a participar dos nossos eventos aqui em Uruguaiana, que os nossos discentes promovem, né, com muito zelo e com muita dedicação. Então, eu vou citar esses nomes aqui para fazer parte, porque eu aprendi muito, estou muito feliz. É isso, gente. Obrigada. Muito bem. A parceria que o capítulo de São Paulo do CBC estabeleceu com a regional de São Paulo da ABEM é justamente para a gente desenvolver essa frente, porque a gente reconheceu uma necessidade dos cirurgiões se capacitarem e se envolverem com a educação médica, né? Uma vez que aqui em São Paulo, na minha última estimativa, nós tínhamos 68 escolas médicas em atividade, né? E, obviamente, é muito difícil você ter corpo docente capacitado para todas essas instituições na área cirúrgica, né? Principalmente quando a dedicação que o especialista tem que devotar a isso vai atrapalhar muitas vezes, vai tirar espaço da sua atividade privada, né? E eu queria passar a palavra para o professor Aristides Palhares, que é cirurgião plástico, né? Mas nós estamos todos com pena das mitocôndrias aqui, né, Aristides? Como as mitocôndrias sofrem, né? Coitadinhos. Mas os pacientes macros sofrem também, né, Diego? E nós somos da geração aí, o Antônio Carlos, o Aristides, a Isabel, eu e o Pedro, né? Que nós encharcamos muitos pacientes, né? Na reposição volêmica, né? E esses conceitos vão evoluindo e é fundamental também. Eu vou estou dando um desconto para o Gerson, porque ele é um pouquinho mais novo, né? Mas daqui a pouco eu pego ele também. E a gente tem que reconhecer a necessidade de reconhecer essas mudanças, né? E adotar essas mudanças de paradigma, né? Que nem sempre são incorporadas com a velocidade que são necessárias, né? Atualmente a gente tem diretrizes, né? Elas proliferam, né?
diretrizes, protocolos de atendimento, e às vezes o foco do aluno, do residente, está mais em assimilar as diretrizes do que propriamente em ter um pilar de formação profissional, né? Como é que você vê essa questão de integração aí, Aristides, dessas cadeiras básicas na sua área de cirurgia plástica? Existe um interesse muito específico nisso também, né? Existe muito grande, tanto nas áreas de anatomia, que a gente utiliza largamente, mas em toda a fisiologia. O tratamento de um queimado é fundamentalmente o entendimento de tudo que tem a ver com fisiologia e nutrição. Um queimado exige um cuidado metabólico absurdo, muito intenso, né? E eu fiquei muito contente em ver aqui uma série de convidados que já têm uma formação consolidada há alguns anos, aplaudindo a experiência de um curso novo, que traz uma metodologia ativa. A própria apresentação que o Diego Adão trouxe também sugere o uso de uma metodologia participativa naquilo que ele faz, na forma com que ele apresenta, na forma que ele conduz o raciocínio dos alunos, né? E eu acho que esse é um caminho para a gente resolver a questão da memória. Quando a gente fala como é que eu faço para um aluno se lembrar daquele conhecimento que ele recebeu no primeiro ano, na verdade, lembrar é um atributo que pouca gente tem sobrando. O que nós precisamos ter é a capacidade de resolver efetivamente os problemas que estão na nossa frente, de tomar as melhores decisões. Para isso, a habilidade de resolver problemas é a competência que mais devemos desejar dos nossos alunos. O grande desafio é como fazer isso se nós formos educados de uma maneira a sentar e escutar aquilo que o professor tem a nos dizer. Esse vai ser o nosso grande desafio, porque nós vamos ter que convencer os nossos colegas que hoje têm posição de destaque nas nossas escolas, de que mais do que dar uma boa aula, e isso é muito bom, isso é muito importante, nós precisamos estimular os nossos alunos a pensar de uma forma diferente do que nós fomos ensinados a pensar. E eu acho que o Diego Adão faz, o que o Diego e a Lidiane fazem na escola deles é fundamentalmente isso. É trazer o aluno para uma nova forma de enfrentar os problemas que a medicina sempre nos trouxe. Essa mesa realmente foi uma mesa muito rica, aprendi muito com ela, quero agradecer a todos, porque foi uma mesa extremamente interessante. Muito obrigado. Eu queria pedir as considerações finais da professora Maria Isabel Corrêa, que fez uma apresentação muito oportuna também, e ela tem uma atividade regular, né, Isabel, com os alunos e residentes lá na cirurgia da Federal de Minas Gerais. Ela vive muito bem esse dia a dia aí, né? Por favor, Isabel. Então, eu estou aqui a ouvir todo mundo, e principalmente o que o professor Aristides acabou de mencionar. A UFMG, a nossa Faculdade de Medicina, ela nunca foi um PBL, mas ela também nunca foi um modelo tradicional. Nós, na verdade, sempre adotamos um modelo híbrido. Não tem nome, é híbrido. Mas é interessante que desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive uma postura de dar uma aula diferente, que eu chamava aula diferente. Porque eu sempre tive o conceito de que o modelo tradicional do professor na frente, que passa toda a informação para aqueles que me querem ouvir, e principalmente para o jovem atual que tem o celular disponível para conferir aquilo que o Dr. Antônio Carlos Campos mencionou, não era o modelo ideal. Mas pasmem, numa faculdade que tem esse modelo híbrido, todas as vezes que eu chego para dar essa aula diferente, eu ouço frases do tipo: ah, não, professora. Então, eu não sei se os nossos alunos, apesar de serem os millennials, né, eles estão preparados também para realmente receber uma formação diferente, ou se eles querem.
E eu vou mais, eu uso muito o sistema interativo de votação exatamente até para evitar que aquele que é tímido, que não quer levantar a mão, que não quer participar, que não quer opinar, possa se comunicar comigo, porque ele não vai ser identificado. E ele pode fazer a pergunta. Então, eu estou lá numa sala com 80 pessoas, que são os aulões, como a gente fala, porque nós trabalhamos muito com turma pequena de 10, mas, assim, essa aula que eu mencionei de nutrição em cirurgia é o aulão. Então, eu faço a disciplina toda interativa. E é impressionante de ver, impressionante e, ao mesmo tempo, frustrante, de ver que o aluno, na minha instituição, quer a aula tradicional, aquela que o professor vai lá para o quadro, dá o slide e ele fica conversando, ou no WhatsApp, ou o que for. Então, eu sou muito cética em relação à maneira como o ensino atual está, não da nossa parte, mas se o que está do lado de lá, ele quer realmente receber o que é inovador. E, nesse sentido, eu acho que talvez o que as faculdades menores, com turmas menores, não enfrentam, principalmente quem trabalha com PBL, porque desde o início está sempre com o grupo. Eu não vejo esse problema no grupo pequeno. Então, quando nós estamos na nossa forma híbrida, de grupos pequenos, não tem como, porque você está com 10 alunos, se o indivíduo não participar, o que eu acho é que talvez os aulões não tenham mais sentido nesse momento atual. E agora, com a pandemia, em que passamos a ter aulas virtuais, talvez esse modelo passe a ser um novo modelo híbrido, para aquele aluno, ou para aqueles alunos que não querem ficar em sala de aula lá porque é quente, porque faz calor, num dia de verão está um calor insuportável e que possa olhar isso em casa. Então, acho que a pandemia veio também para nos ajudar a fazer uma reavaliação dos aulões. Eu não tenho dúvida que o modelo híbrido dos grupos pequenos é ideal, mas isso nem sempre é disponível quando você tem 180 alunos, 160 alunos por semestre, que é o que nós temos nas turmas da UFMG. Por semestre, são 160 alunos. São 160 alunos na disciplina de cirurgia 1, cirurgia 2, cirurgia 3. Muito difícil. Então, acho que temos muita coisa ainda para mudar, mas temos uma realidade. Enquanto continuarmos a formar, ou tivermos turmas tão grandes, vai ser um pouco difícil mudar. Muito obrigado, Isabel. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Diego Adão, que é meu colega lá, nós trabalhamos juntos lá na unidade curricular, né, Diego? Amanhã de manhã temos atividade, né? Espero que você esteja de volta das suas férias, tá? Fez muita falta. E semanalmente a gente tem essa atividade há alguns anos já, né? Eu tenho o privilégio de conhecer o Diego desde aluno, residente, né? E hoje estamos juntos lá nas atividades didáticas, né? E eu queria que ele fizesse as considerações dele para, na sequência, a gente encerrar aqui o nosso seminário de hoje. Obrigado, professor Ramiro. Estaremos lá amanhã, sem falta. Queria muito agradecer a todos, de verdade, uma mesa muito rica, pessoas muito ilustres. Foi um prazer imenso, imenso mesmo, aprendi muito poder estar aqui. E o comentário final que eu gostaria de fazer é uma reflexão que eu faço, eu não tenho certeza dela, mas eu questiono se a função de integrar é nossa. Eu entendo que a integração ela se dá no aluno, né? É o residente que integra, é o aluno que integra. E talvez a nossa função seja tornar o currículo integrável, não integrar o currículo, tornar o currículo integrável. E aí cabe ao aluno residente integrar. E nós ensiná-lo a como integrar, né? Ninguém me ensinou a integrar. E eu não tive um currículo integrável. Acabou que em tentativas e erros eu meio que tentei integrar. E aí a gente não teria que ter a função de frequentemente repetir o conhecimento para ele não esquecer. Porque o que será dele quando acabar o curso, se eu não existir mais lá para relembrá-lo? A partir daí ele passa a não lembrar mais? Talvez nós deveríamos ensiná-lo como ele, sozinho, passa a relembrar, né? O que ele tem que fazer rotineiramente para não esquecer. E o que a gente tem feito, eu tenho pouco contato com o aluno, o professor Ramiro me proporciona isso, eu tenho mais contato com o residente, eu cuido de 2 residências, que já são geração diferente por serem millennial, e um cirurgião e um emergencista, eu cuido da cirurgia geral e da medicina de emergência, já são totalmente diferentes entre eles.
O que a gente tem feito, e tem dado relativamente certo, é uma técnica socrática, maiêutica, né? Eu começo a discutir com ele fazendo pergunta. Então ele fala assim, o que você viu hoje? Ele fala, atendi um trauma. Eu falo, se você me diz que atendeu um trauma é porque você sabe o que é um trauma. Me explica o que é trauma. Na hora ele já não sabe. Ele fala, trauma é a batida do carro. Não, aí eu falo que trauma é a doença, tudo. E aí o paciente está como? Está chocado. Eu falo, se você sabe que ele está chocado é porque você sabe me dizer o que é choque. Então me diga o que é choque. E aí isso a gente vai puxando e vai vindo. E aí eu ensino ele a fazer isso com ele. Eu falo, se você atender um caso, você anotou uma palavra, se pergunta, eu sei o que é esta palavra? Se a resposta for não, tem que procurar. Você tem que se incomodar em não saber o mecanismo de ação da droga. Me cita a prescrição. Ah, tá com domperidona. O que faz a domperidona? Não sei. Se incomode. Você não pode, o seu brio não pode ficar em paz se você prescreve algo que sabe o mecanismo. Se você dá um nome de uma doença que você não sabe o que ela é. E por aí vai. E talvez, aplicando este modelo a nós, talvez a pergunta que eu faria para nós seria, o que é integrar? Né? Para a gente poder discutir integração, a gente tem que ter muito claro o que é integrar. E eu não tenho claro o que é integrar. Eu não sei se nós somos capazes de integrar. Talvez não sejamos. Talvez nossa função é montar um currículo factível de ser integrado dentro do aluno e capacitar o aluno a aprender a integrar para que quando acabar a residência, para quando acabar o curso médico, ele consiga, sem nós, conseguir integrando na vida e seja um profissional competente e autônomo. Muito obrigado a todos de coração pela sua oportunidade, pela participação. Obrigado, professor Ramiro e os demais colegas. Então, essa utopia, né, do ensino ideal, né, toda essa motivação que nos traz estar aqui até essa hora, né, escutando essas palestras e discutindo entusiasmadamente esse tema, né, falando em nutrição, muita gente não jantou ainda, né, ou já fez um lanchinho, né, a doutora Maria Isabel está em jejum prolongado já, isso não é bom, né, a mitocôndria dela deve estar sofrendo bastante, né. E eu posso fazer uma observação? Eu vou lhe pedir esse obséquio para terminar. Eu sei que está todo mundo com fome, eu estou com muita fome, tomando muito antibiótico por conta da Covid, eu estou com muita fome. Eu fui completamente contemplado com tudo aquilo que eu ouvi hoje, mas queria lembrar nós todos, o doutor Aristides e a doutora Isabel, acho que me contemplaram mais ainda agora no final, resumiram. A gente tem que aprender a ensinar de novo, porque, na verdade, a maioria dos nossos alunos vem do Enem, que é um absurdo do absurdo, e a primeira aula de anatomia é igualzinha à última aula do Enem. É muito difícil, como era, eu tenho 80 alunos dentro de sala de aula, mas eu acho que a gente tem que pensar em ensinar diferente. E aí, metodologia ativa, essa discussão toda, já é o nosso guia, mas se a gente viu aqui, se a gente não mudar isso, a gente não vai continuar tendo aulão. E aí, a única coisa que eu discordo do professor Antônio Carlos, o smartphone não vai resolver, porque é tão superficial o conhecimento que ele não sabe nem o que ele está lendo. Ele lê, mas ele não compreende. E, por último, professor Antônio Carlos, queria deixar de público aqui que eu concordo com o senhor sobre a questão do tutor, da pessoa que norteia ou que é exemplo. O senhor e a professora Isabel sempre foram exemplos para mim de que é ser um cirurgião, e eu os conheço desde o meu 3º ano de medicina. Então, eu acho que esse modelo, ele é um modelo que faz bem. Fez bem para mim, fez bem para uma série de gerações, e o senhor, consegui deixar de público, o senhor e a professora Isabel foram os meus modelos dentro dessa área de cirurgia e metabolismo. Eu acho que o senhor tem razão. Isso realmente funciona, desde lá de tempo do Hauser, continua funcionando. Então, agora, me calo, vamos acabar com isso para a gente comer, né, professor? Muito bem. Essa figura do tutor ou até do coach contemporâneo aí é uma realidade também, né? É uma demanda que existe, uma demanda cultural, e eu acho que a gente precisa tentar assimilar esse conceito e aplicá-lo dentro do possível, né? A questão do padrão educacional nosso tem que ser modulada, né? Foi citado aqui a possibilidade da gente rever as diretrizes nacionais curriculares, né? Proximamente, o que é muito positivo, né? Principalmente se as nossas sociedades forem ouvidas, né?
porque isso nem sempre ocorreu em outros instantes, né? Mas eu acho que é um momento em que essa abordagem pode ser feita com muita propriedade, né? E valendo lembrar que todos nós somos, de alguma maneira, um modelo, né? Bom ou mal, né? Estamos sempre fazendo algum impacto na formação dos alunos, e mesmo o Diego, que talvez seja o mais jovem aqui, sem dúvida ele é um modelo para esse pessoal aí com quem ele tem um contato diariamente, né? Mesmo a professora Lidiane, que falou tantas vezes aqui que não é médica, né? Mas nós tivemos aulas também com biólogos, farmacêuticos, né? E nos lembramos com muito carinho deles, né? E certamente essa figura do professor não pode ser dissociada, né? Da sua postura, do conteúdo que ele transmite também. Bom, eu mais uma vez agradecer a todos pelas participações aqui e anunciar que mês que vem teremos outro seminário. Nós vamos mudar um pouquinho a temática, né? Essa história de integração não foi superada ainda, mas a gente precisa mudar um pouquinho, né? Os temas, né? E nós vamos nos reunir para bolar os próximos 3 seminários desse ciclo que nós estamos fazendo aqui para discutir educação em cirurgia. Muito boa noite a todos e um ótimo final de noite para vocês. Bom descanso. Boa noite. O Tufik não ficou no seminário hoje, hein? Vazou, hein? É verdade. Vazou, hein? Ô, Aristides, desculpa aí do começo, cara. Eu cheguei voando, liguei pro Ramiro. É tranquilo. Deixa o Aristides abrir aí, só que ele estava sem o programa, pô. Sim. Eu fiquei tentando organizar e na hora H peguei um programa do webinar anterior. Na hora que eu vi que era do anterior, eu já estava no meio da coisa e fiquei atrapalhado. Errar nome de mulher, não pode isso, cara. Isso é terrível.